Bom dia, amados. Hoje é o segundo domingo em que nós estamos de Quaresma, em que nós estamos nos preparando para a comemoração, para a data de rememorar o grande sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor e também rememorar, não é, a vinda do Filho ao homem, a sua humildade, quem ele fez, como ele agiu, e nós não podemos perder de vista esse período preparatório da Quaresma, que nos preparem espiritualmente, para que possamos entender exatamente e valorizar aquilo que nós comemoramos na Páscoa. Infelizmente, nós temos, às vezes, condições muito diferentes que acontecem nas igrejas evangélicas mesmo. Não vou falar das outras evangélicas, vou falar da igreja presbiteriana, de pastores e igrejas que deixam até de comemorar a Páscoa muitas vezes. Não dão a importância para a ressurreição de Jesus. Não dão mais a importância de vida à comemoração da paixão de Cristo. E para nós isso é significativo, porque nós vamos perdendo aquilo que nós temos que entender, e eu quero me referir hoje a falar da figura principal desse evento, a figura de Jesus Cristo. E quero falar sobre a singularidade de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 até 9. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não subjugou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, tua palavra foi lida, foi aberta. Peço agora que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nessa forma de exposição para a tua igreja. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Quando nós analisamos o mundo atual, e não basta estar ligado nos noticiários, nas convivências que nós temos, seja no serviço, no trabalho, na escola, onde nós estamos, onde nós estivermos, quando nós analisamos sobre o aspecto da espiritualidade humana, nós vamos observar que não está diferindo absolutamente nada daquilo que já existiu nos primórdios da humanidade. A maioria da população não admite a ideia de que Jesus é o único caminho. Vocês podem ver isso aí, é isso. Todos afirmam que todas as religiões são boas e apontam e conduzem a Deus. Afirmam que o que é importante é crer em Deus. Se eu tenho um Deus, então estou bem. Não é isso? Mas Tiago, já na sua carta, não é? Já lá em 2,19, ele vai dizer isso. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O demônio é o primeiro a crer. O demônio é o primeiro, porque conhece quem é o seu Criador. Na atualidade, os evolucionistas, de modo geral, já de um século para cá, admitem e advogam a causa de que a religião, ela evoluiu, está evoluindo a partir de um animismo politeísta.
até chegar ao monoteísmo. O que significa animismo? Segundo a antropologia, é a primeira forma primitiva que alicerçava sobre a ideia de que tudo é habitado por uma alma viva, até mesmo os objetos inanimados. Ou seja, Deus está na pedra, Deus está na rocha, nos animais, na planta, e, portanto, tudo é Deus. Às vezes, eu penso que os ecologistas continuam animistas. Através desse conceito, se criaram, então, diversas religiões que entendem que existe um Deus superior e impessoal, mas que entregou para divindades pessoais e inferiores o controle do universo. E nós vemos isso na história. Então, nós podemos começar a entender agora o surgimento das pessoas que adoram criaturas de diversos deuses, do surgimento de milhares de deuses do hinduísmo, por exemplo, do pensamento shintoísta, que tudo é virtual, nada existe, tudo é virtual, não é? Você não existe, você é virtual também. Nós vivemos na questão virtual. Isso é o shintoísmo. Da possibilidade de reencarnação. E seja, eu posso reencarnar numa forma humana, posso reencarnar numa forma de animal, de um réptil, de uma centopeia, seja lá o que for, até numa rocha, numa árvore eu posso reencarnar. Porque a árvore é vida. Tem alma também. Então, e esse conhecimento foi do monoteísmo, e assim como, né, veio, nós chegamos ao monoteísmo, através dessa evolução, é o que os evolucionistas dizem, foi uma evolução. E chegamos, então, ao islamismo, judaísmo, o próprio cristianismo e outros ismos que dizem por aí. Então, eles creem, na verdade, numa forma impessoal, numa energia impessoal, tá certo? Etérea, que existe, que comanda, que não comanda nada, na verdade, que criou e entregou para outros deuses. Agora, nós sabemos que, através da Bíblia, tudo isso é muito diferente. A Bíblia nos ensina totalmente diferente. É o outro caminho. Eles revelam ao contrário, revelam que existe um Deus criador, pessoal, criador de todas as coisas, e que criou o homem à sua imagem e semelhança. E deu o sopro de vida e nos colocou uma alma vivente. Alma vivente. Mas que, devido ao pecado, esses mesmos homens que têm imagem e semelhança de Deus, se tornaram vãs nos seus pensamentos, seus corações insensatos foram obscurecidos, e, supondo-se sábios, tornaram-se estultos e passaram a adorar a criatura e não mais o Criador. Quem fala isso? Paulo aos Romanos, capítulo 1. E apesar dessa suposta teoria evolucionista, ainda hoje nós vemos a humanidade adorando animais, bem como uma enorme variedade de ídolos. Vou falar uma coisa aqui que parece totalmente absurda, mas nós vemos pessoas adorando o seu cachorrinho, o seu pet, no lugar de Deus. Ou não é isso que está acontecendo? Nós estamos vendo isso. Em detrimento das pessoas humanas, das crianças, eu valorizo mais o meu animalzinho, porque eu tenho que ter bondade, que eu tenho não sei o quê. Isso está comum que nós estamos vendo aí. Não é? Então, isso nos capacita a compreender que essa suposta evolução, na verdade, é uma involução espiritual. Um retrocesso a partir da revelação original de Deus. Então, o animismo é um caminho de trevas espirituais. E isso não muda. Mesmo diante da melhora da intelectualidade, do avanço da ciência, da nova tecnologia, mas o sentimento espiritual do homem não muda. E nesse processo, então, de desvirtuamento em que não há mudança, nesse caos da situação vergonhosa em que o homem chegou, não é? Ao ponto
na própria Bíblia nos afirmar que não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. Não é isso? Então Deus, sabendo disso, e conhecedor de todas as coisas, Ele sabe que o homem ia enveredar por esse caminho e que precisava de um plano de salvação que Ele mesmo tinha que fazer para poder resgatar a todos. Não, a muitos, apenas aos seus eleitos. A salvação não é para todos. Nós não somos universalistas. Se achar que a salvação vem para todos, não virá. Não virá. Ela vem apenas para os eleitos de Deus. Aqueles que foram já predestinados antes da fundação do mundo. Mas, para isso, precisaria satisfazer a justiça de Deus. E para satisfazer a justiça de Deus e resgatar os seus eleitos desse lamaçal de pecado e de erro, somente o próprio Deus poderia fazer algo, tá certo? Que pudesse completar a obra salvífica dele. Só o próprio Deus tinha que fazer isso. Não poderia ser um profeta, nem um sacerdote, mas sim o próprio Deus que teria que se encarnar na forma humana e fazer esse sacrifício. O credo calcedônio nos esclarece que Jesus Cristo é o mesmo e o único Filho, o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na sua humanidade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o mesmo com uma alma racional e um corpo, semelhante a nós na humanidade em todas as coisas, mas impecável, ou seja, sem pecado. Em Gálatas 4, versos 4 e 5, e eu peço que os irmãos se atentem a esse versículo agora, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O título aqui já é interessante. Aqui o título, seu Filho, está intimamente ligado ao conceito da divindade de Jesus. E a expressão Deus enviou o seu Filho demonstra a sua pré-existência, a pré-existência de Jesus. Isso torna a figura de Jesus, então, incomparável, totalmente diferente de todas as pessoas que nasceram nesse mundo. E nós temos que entender isso. A figura de Jesus não começa em Belém. Não começa na figura do coitadinho do menino Jesus. Não tem nada de menino Jesus. Ali é o Deus vivo. Ali é a presença de Deus na terra. Seus dias são eternos, então. E a sua existência em forma de homem foi apenas para cumprir uma missão que o Pai tinha lhe confiado já anteriormente. Berkhoff, na sua obra, ele diz que longe de ser uma invenção teológica, a fé na pré-existência de Cristo aparece através do Novo Testamento como condição decisiva para o plano salvífico. Então, amados, nós temos que entender que quem veio para nos salvar foi o próprio dono do universo. E por essa razão, a morte de Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o maior crime da humanidade. Mas, paradoxalmente, foi o maior presente que Deus poderia nos dar. Sua divindade foi confirmada por uma vida absolutamente limpa, pois mesmo sendo homem, teve uma vida impecável. Então ele poderia ser, de fato, o sacrifício perfeito. Jesus usou em relação a si mesmo expressões que são atribuídas somente a Deus. E eu quero enfocar bastante a questão da divindade de Jesus. Em João 8,58, é uma expressão de Jesus que diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou.
A própria expressão eu sou é a mesma expressão que Deus disse a Moisés quando se revelou lá na sarça ardente. Eu sou o que sou. Outra declaração surpreendente de Jesus. João 5, 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus está falando aqui de uma autonomia pessoal com relação à vida. E só Deus pode ter essa autonomia. Só Deus é autossuficiente. Jesus está mostrando aqui a sua autossuficiência. Quando Jesus, em Mateus 28, 18, afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está se referindo ao quê? A sua onipotência. Quando Mateus 28, 20 afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ele está confirmando o quê? A sua onipresença. E em Mateus 9, 4, Jesus diz assim: Jesus, porém, concedendo-lhe os pensamentos, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: por que cogitais o mal em vossos corações? E muitos outros textos que falam que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Isso aqui que é onisciência. Jesus perdoou pecados, recebeu adoração, demonstrou atributos divinos, portanto Jesus era Deus. Jesus é Deus. Sua divindade foi confirmada então por uma vida ímpar, impecável. E observe que Jesus jamais retirou ou modificou qualquer das suas declarações. Nós frequentemente, como homens, fazemos reparos das nossas opiniões. Opinamos uma coisa, depois mudamos de ideia, vamos com outra opinião. Refletimos melhor, não é isso? Mas Jesus nunca. Jesus nunca pediu desculpas por qualquer coisa que ele tenha feito. Por quê? Porque ele nunca agiu errado. Não tem motivo para pedir desculpa. Jesus nunca pediu que alguém orasse por ele, mas orientava que os homens orassem por si próprios. Ah, mas lá no Getsemane não pediu que orasse os seus discípulos? Precisamos ver o texto corretamente. Lá ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele não pediu para ele, pediu pelos discípulos. Orem por vocês mesmos. E não teria sentido mesmo Jesus orar por si mesmo, para ele mesmo, pois ele é Deus. Mas por que nós frisamos tanto a questão da divindade de Jesus? Porque a divindade de Jesus é um conceito necessário para a redenção. Sem isso nós não compreendemos a redenção. E vamos tratar Jesus como os testemunhas de Jeová tratam. Como um reles profeta. Essa que é a verdade. Como outras seitas também eu trato. Que não conseguiu fazer nada perfeito. Que nós temos que colaborar com Jesus. Precisamos guardar o sábado, por exemplo. Se não guardar o sábado, o que Jesus fez na cruz não serviu para nada. E outras situações que nós sabemos que acontecem. Então, divindade de Jesus é um conceito que tem que ser. Porque somente o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, poderia vir para resgatar o homem perdido. E era necessário, então, que ele apresentasse um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à própria lei de Deus. Ele tinha que sofrer a ira de Deus de forma redentora para livrar os seus eleitos da maldição da lei. É isso que o texto nos diz. E para que pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada, os que o aceitam pela fé. Portanto, e essa fé, Ele mesmo nos dá. Portanto, a divindade de Jesus
além de evidente, é absolutamente necessária para a redenção, porque eu não consigo obter a minha redenção em Cristo Jesus se eu não recebê-lo por fé, não crer por fé. E a fé quem me dá é Ele mesmo. Então eu dependo da fé de Jesus Cristo, que põe em meu coração e eu me rendo a Ele. Isso é salvação. Paulo afirma que Jesus veio ao mundo porque foi enviado, ou seja, ele veio numa missão. Esse que é o texto que nós lemos ali está dizendo. E a sua missão de Jesus na terra, qual é a missão de Jesus na terra? Qual foi a missão de Jesus? Sacrificar-se e salvar os perdidos, reconciliando a humanidade com Deus, através do sacrifício perfeito na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Esta é a missão de Jesus, ponto. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, resolver o estado caótico que se encontrava, o mundo que está entregue nas mãos de Satanás. O mundo está entregue na mão do nosso inimigo. O homem corrompido pelo pecado, incapaz de mudar a sua situação, marcha para uma autodestruição, uma vida completamente alienada de Deus. Amados, período de quaresma, período de reflexão, de oração, de nos preparar para esse maior evento da história humana. Não houve evento maior do que esse. Haverá um maior. Até agora esse foi o maior. Mas ainda haverá um evento maior, que será a vinda de Jesus Cristo para concluir tudo o que tem que ser feito. E Ele virá. Tenho a certeza disso. Jesus, eu não diria que Jesus virá, eu digo que Jesus está vindo. Jesus já está vindo. Então, a missão de Jesus, tá certo? Através da sua encarnação, da sua própria humanidade, seus ensinos, sua submissão, sua humilhação, sua obediência ao Pai, do seu sacrifício na cruz, é algo que tem que ser compreendido na sua maior complexidade e profundidade possível, mas ao mesmo tempo, na simplicidade do Evangelho. Então, compreender a importância dessa missão efetuada pelo próprio Deus, que se fez homem, se humilhar, ser obediente até a morte e morte de cruz, é algo que apenas os verdadeiros eleitos podem compreender. Só o eleito compreende. Por quê? Por quê? Porque se nós somos recebidos por fé, quem impõe a fé em nosso coração é o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, nos coloca a fé redentora. Então nós aceitamos Cristo, nós não aceitamos, Cristo nos aceita, não é isso? E dessa forma, então, estou impulsionado. E a pergunta maior, será que eu sou salvo ou não sou salvo? Será que eu sou eleito ou não sou eleito? Meu irmão, você se julga pecador? Você crê que você é um pecador? Isso foi o Espírito Santo que colocou no teu coração. Que o resto da humanidade não crê que ele tenha pecado, não. Acha que existem santos. Toda a santidade, eu não peco nunca. Essa consciência de arrependimento, essa consciência de que você é um pecador, isso é o eleito que tem quando ele recebe o Espírito Santo e Jesus Cristo opera na vida dele. Aí ele se rende aos pés de Jesus, como seu Salvador, mas também como seu Senhor absoluto da vida. E aí nós passamos então a exercer tudo aquilo que Jesus nos ensina. Por que eu estou falando isso? Porque a humanidade, de modo geral, abandona o verdadeiro Deus, ou trata as coisas de Deus com brincadeira, com desrespeito, sem o temor devido. E nós não podemos brincar com Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Nós podemos ter essa concepção de nos alegrarmos diante de Deus, mas ao mesmo tempo temer a Deus e fazer as coisas com zelo,
porque o nosso Deus é um Deus zeloso e gosta das coisas em ordem, não gosta de anarquia, de bagunça. Deus nos deu tudo. A Bíblia nos ensina tudo o que Deus quer que nós façamos. A lei de Deus, meus amados, precisa ser lido melhor. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ali estão as normas de Deus. Deus deu normas para o seu povo, porque Ele quer as coisas nos mínimos detalhes como Ele quer. Muitos se dizem cristãos porque fazem certas obras, ou têm comportamento tipicamente de cristão. Mas nada disso é verdadeiro. Não adianta ter paletó de crente, certo? Precisa ser crente. Ninguém é cristão por algo que faz ou porque deixa de fazer, mas sim pela sua postura em relação ao nosso Salvador, a Jesus Cristo. Não adianta dizer, eu conheço a Bíblia e cumpro os mandamentos, por isso estou salvo. O diabo também conhece as Escrituras muito bem, está totalmente perdido já no inferno. Nós não somos salvos pelos ensinos que Jesus nos deu. Somos salvos por Jesus. Por Jesus. A Bíblia, sim, ela nos serve como revelação de Deus para os homens e o nosso manual de orientação para uma vida digna daqueles que creem em Jesus. A Bíblia serve para nos confrontar com os nossos erros e nos santificar. Então, entender quem é Jesus não é uma coisa que se consiga seguindo simplesmente raciocínios vãs dos homens. A humanidade continua politeísta. Diz ser cristão, mas acredita em reencarnação, pratica o sincretismo religioso, crê numa energia superior, adora animais, estátuas, seguem profetas inferiores, seguem pseudo-apóstolos, seguem seitas que depreciam a divindade de Jesus e menosprezam o sacrifício de Jesus. Jesus, quando o Senhor falou que está tudo consumado, está pronto, não tem mais nada que fazer. Conclui, obra conclusa, consumada. Eu não preciso colaborar com nada. Não adianta eu querer colaborar. Eu não vou fazer nada, eu não vou conseguir. Eu dependo única e exclusivamente da obra de Jesus, o nosso Deus, o Deus encarnado. Então, outros não creem na humanidade de Jesus, que Jesus foi apenas um espírito. Tá certo? Ah, mas isso já foi resolvido nos concílios atrás da igreja. Foi, mas continua existindo até hoje. Creem em Deus, creem em Jesus, mas não obedeçam aos ensinos de Jesus. Ah, eu creio em Deus, mas Jesus é meu amigão. Jesus não é teu amigão. Jesus é teu Senhor. Jesus não é meu colega de trabalho. Jesus não é meu colega de escola. Jesus é o meu Senhor. Por quê? Falam isso porque não conseguem entender o milagre da redenção proporcionada por Ele. Então, entender Jesus, o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus, é um milagre que é concedido apenas ao povo eleito de Deus. Então, crer de fato que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único caminho para a salvação. Só Jesus salva. Em João 14, verso 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui fica muito claro. Eu sou o caminho. Ele não está dizendo que ele é um caminho. Ali é artigo definido. Eu sou ou seja, o único caminho. E o verbo, interessante, que é, o que ele diz ali? O verbo, vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo definido.
E ninguém mesmo vem, não é vai, vem ao Pai, senão por mim. Ele e o Pai somos um, não é isso que ele fala? Então isso nós temos que entender. Então nesse tempo de Quaresma, eu estou trazendo esse pequeno estudo aqui, não é um sermão, mas é um pequeno estudo, até para inaugurar a aula da escola dominical, não é? Nós temos que ter em mente que essa comemoração que nós fazemos é a comemoração da nossa redenção, da obra de Cristo, através de Cristo. E entendendo isso, nós temos que ter a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, a Páscoa como os dias mais importantes das nossas vidas. Não é dia de ir para a praia, me desculpe, não é dia de ir para o futebol, não é dia para passear, é dia de reconhecer e se render aos pés de Jesus Cristo. Essa é a Páscoa. Páscoa não é férias. Páscoa, veja o que eu estou falando, Páscoa não é férias para o crente. É para ficar na igreja, orando, se arrependendo e se colocando aos pés de Jesus e agradecendo a redenção que Jesus forneceu. E aí sim, nessa condição, nós podemos então agora proclamar ao mundo perdido que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amém? Que Deus nos abençoe.